Vamos oficializar o início. Bem-vinda, Simone Ribeiro. É uma ex-aluna, né? Quem diria, né? Olha só, quando ela morava em Rio Verde. 2001, quando você morava em Rio Verde, não é mesmo? 2001. 2001. A gente conheceu ela quando ela estava em Rio Verde, depois você foi para Brasília, e aí a gente conversou alguma coisa. Eu falei, nossa, em Brasília tem uma escola. E você entrou em contato, né, com essa escola, que hoje é sua. Pois é, a vida dá voltas, né? Como é que foi isso? É muito incrível. Gente, primeiro, obrigada, né? Boa noite a todo mundo. Eu falo que é uma história bem bacana, porque, assim, qual era o meu grande desafio, né? Eu fiz agronomia em Rio Verde mesmo. Quem nasce em Rio Verde é abobrense, né? Com muito orgulho, eu sou uma abobrinha. E então eu fiz agronomia em Rio Verde. E quando eu terminei, desde o curso, durante o curso, eu sabia que eu queria trabalhar com paisagismo, mas vamos lá, né? Onde eu ia estudar paisagismo? Eu tive uma disciplina de paisagismo lá na faculdade, que eu aprendi as 10 árvores que eu poderia colocar na calçada, que não daria problema com raízes. Foi o que eu aprendi. E assim, a disciplina era optativa. Como eu era muito apaixonada, eu fiz os meus colegas de turma, né, fazerem essa opção dessa disciplina, então a gente conseguiu ter a disciplina, mas foi isso que eu aprendi, as 10 árvores para se colocar na calçada. Então, assim, eu terminei e falei, bom, meu sonho é trabalhar com paisagismo, mas eu tenho certeza que eu não sei nada de paisagismo, né? Eu estudei tudo sobre culturas, grandes culturas, mas, né, a gente tinha uma disciplina lá de silvicultura, que estudava um pouco mais as árvores, né? Mas era isso. E aí, então, eu terminei a faculdade e comecei a buscar cursos, né? Mas não achei. De repente, me aparece quem? Gustaf, né? Na internet ali, em algum lugar, eu conheci o Gustaf, né? E comecei a falar, eu quero fazer esse curso. E assim eu fiz. Em 2001, minha filha estava com 1 ano e meio, nem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. E eu falei, bom, agora ela já tem 1 ano, eu já posso dar uma fugidinha. Já desmamou? Mas eu tinha uma estrutura boa, né? Morava em Rio Verde, tinha a mãe por perto, né? Então tinha uma boa estrutura ali. E aí eu fui para, né? Ainda estava contando aqui que peguei um ônibus em Rio Verde, fui para Campinas, desci na rodoviária, peguei um circular para Olambra. Tudo isso muito bem mastigado por Martina e Gustaf. Olha, você vai fazer isso, pega tal lugar. E foi o meu primeiro curso com o Gustaf, né? Em 2001. E aí a gente tem registro de 2 cursos, né? Que eu fiz com vocês em épocas diferentes. E aí em 2000 depois, né? Anos depois. A gente tinha um curso, né, que ensinava a fazer projeto por computador usando o TurboCAD. Foi. Era um Windows 32 bits, né? E era... Sim. Você sabe que eu uso esse TurboCAD até hoje? Você já me contou isso, que você usa e que está ótimo. Nesse TurboCAD. Detesto o AutoCAD ali. Eu não uso mais, não. Eu já não... E aí, isso foi 2001. Eu me lembro que eu cheguei em Rio Verde e eu fui fazer meu primeiro projeto em Rio Verde, coisa assim, né? Vamos pensar que pagar um projeto já era algo muito difícil, porque eu tinha nessa época um gardenzinho, não produzia, mas tinha um viveiro, um garden, e as pessoas procuravam a gente para que você desse uma ideia e você vendia as plantas e já montava, tudo embutido no mesmo valor, né? Não era... Sim. E eu consegui pegar o... Até hoje a gente tem cliente assim, eu não quero projeto, só quero umas ideias. Uma ideia, né? E aí a gente responde assim, o que eu tenho mais caro é a minha ideia, né? A ideia fica mais cara do que o projeto. É por aí. A gente tem que aprender a falar isso, né? E eu lembro que eu peguei esse projeto lá, e eu lembro que eu liguei para o Gustaf, que eu estava em dúvida lá de umas palmeiras que eu queria usar na época e tal, e o Gustaf me ajudou nisso, é o primeiro projeto que eu recebi lá em Rio Verde, que foi pago.
E aí, logo depois, eu me mudei para Brasília, né? 2 anos depois que eu estive aí a primeira vez, né? E o Gustavo tinha me falado da Escola de Paisagismo de Brasília, quando eu fiz o curso, então eu já conhecia, já tinha procurado saber, já tinha entrado em contato, mas na época eu dava aula na Universidade de Rio Verde, na área de fruticultura. E aí o curso aqui em Brasília era a semana toda. Impossível eu querer fazer, né? Não tinha nenhuma pretensão de mudar para Brasília, como é o destino, né? Aí fiquei trocando figurinha com essa escola de paisagismo, só sabendo assim, qual curso tem? Vou fazer uma hora. 2003, nessa época, meu marido foi transferido da empresa que trabalhava de Rio Verde para Brasília. E eu não queria vir. Não, mas, né? Não tive muita opção de escolha, não. Tem que ir. Eu falei, ok, mas era para morar aqui perto, em Formosa. E eu falei assim, não, eu quero morar em Brasília. Por quê? Porque eu queria fazer a escola de paisagismo, né? Que eu já sabia Aqui, que né? existia. Já que eu tenho que ir. Já que tem que ir, vamos conciliar, né? E aí conseguimos morar em Brasília, a gente veio e eu fui conhecer, assim, né? Liguei, mas me mudei para cá, não podia direto ir para a escola. Eu tinha uma filha pequena, só estava ela e não tinha família para ajudar, né? O pai saía cedo, voltava à noite, então, enfim, vou esperar um pouco. E aí entrei na escola de paisagismo em 2004, em agosto de 2004. Estamos aqui até hoje, né? De aluna, eu entrei como agrônoma, dei algumas aulinhas, uns estágios, assim, vamos fazer mudinha, né? Aí eu comecei, eu brinco que o César, né, na época, quem estava tomando conta da escola, começou a me explorar nesse sentido, que eu fui dar uns estágios para os alunos, e fui picada, né, pela mosquinha aí do paisagismo, e é muito interessante, né, porque são 20 anos, que eu não como sócia nem nada disso, como aluna, né? Foi 20 anos atrás que eu entrei e Legal, nunca né? mais eu saí. Eu dei uma pausa para ter o segundo filho e voltei. E aí, a partir de quando eu voltei da segunda vez, aí eu já me tornei sócia, 10% aqui, 20% ali. E hoje estamos aqui. Hoje sou única na escola. Você é a E esse, proprietária agora. e esse dono da escola, onde ele está hoje? Ele continua por aqui, ele mora em Formosa, né? Uhum. Mas, por exemplo, sábado ele estava aqui comigo, ele continua lá, faz apenas 6 meses que ele saiu do contrato social da escola, né? Só tem legal, isso. Parabéns. Mas né, passando rapidinho pela história da escola, o César, na verdade, ele herdou a escola, porque quem fundou a escola foi a Lucília, que eu acho que o Gustavo, não sei se a Martina conheceram, Acho mas... que não, Augusta, sim. Mas quem fundou a Escola de Paisagismo foi um grupo de amigos dentro da UNB, né? Era arquitetos e agrônomos. De Brasília. Universidade de Brasília, a UNB, ela era responsável por parques e jardins dentro da UNB, e aí tinha professores que estão comigo até hoje, como Luiz Pedro, vários, e arquitetos e agrônomos. E eles falaram assim, olha, eu não sei nada de paisagismo, né, da sua área, e você não sabe da minha. Então, eu te ensino projeto e você me ensina a cuidar de planta, entender o solo. Legal. Começou bem assim, a história é bem bacana. E eles começaram a montar um curso de extensão dentro da UNB. E esse negócio foi aparecendo, alunos interessados, né, e foi aumentando. E aí ela começou a buscar a certificação para o curso técnico, né? Conseguir o respaldo junto à secretaria, né, toda a parte burocrática. E, assim, eu tenho registro de CNPJ da escola a partir de 2001, coincidência, né, quando eu estava aí. Mas eles falam que eles começaram em 97, essa troca. Tem uma época que você tem que começar e só depois que é reconhecido, né? Não tem uma coisa assim? E aí, formar quantas turmas? A Rosimeire está perguntando se a escola é técnica e se dá essa certificação. Simone, pode fazer pergunta no meio da live? Assim? Pode fazer à vontade. Pode abrir o microfone hoje não também, mais, né? Hoje não mais. A gente esteve com o técnico até a pandemia. Na pandemia, a gente teve dificuldades em continuar com o técnico online e a gente ainda não tem autorização para ter o técnico híbrido.
que é o que nos falta para reabrir o técnico, tá? Porque hoje eu não tenho aluno interessado, né? Não tem pessoas interessadas no técnico como a gente tinha, que são 2 anos, aulas de segunda a sexta à noite e sábado de manhã, todo sábado, são 1.200 horas. Então, esse público, ele não está mais aqui. Por que da mudança da escola de lugar em Brasília? Aliás, a escola está linda, alguém falou aí. Muito obrigada, Larissa. Muito não é esse fundo aqui que está lindo, como diz o Gustavo, mas a escola está linda. Bom, a escola mudou algumas vezes, né? Completando aquilo que eu já estava falando, a Lucila, então, em 2001, conseguiu registrar e foi atrás da parte de conseguir certificar o técnico, só que a Lucila sofreu um acidente de carro em 2003 e faleceu. Em dezembro de 2003. Eu tinha me mudado para cá em agosto de 2003. Eu não a conheci. Né? Aí eu não a conheci e entrei no próximo semestre, né? Em 2004, eu entrei para a escola. E aí, a história é uma história bem interessante, mas ela tinha pedido, né, que se caso acontecesse alguma coisa com ela, que o César, que então era marido dela, não desistisse da escola. E ele não tinha nada a ver com a escola, ele frequentava a escola com ela, mas ele é agrônomo, mas não era nada a ver com o paisagismo, né? Mas como ele passou isso para os professores da época que estavam ali, e a Lucila, preciso dizer que era uma grande líder. Ela conseguia levar as pessoas, né, acompanhar. E então todo mundo foi uma morte com 38 anos de idade, todo mundo ficou muito chocado na época. Muito, né? E então todo mundo, né, motivado pelo pedido dela, falou: vamos continuar a escola. O César resolveu administrar a escola e esses professores falaram: nós vamos continuar e a gente vai dar aula, e assim foi. Então eu entrei nessa fase, né, quando o César estava administrando e esses professores tomando conta. Ainda era dentro da UNB, em 2004, então eu estudei lá dentro da UNB, e aí em 2007 ele conseguiu realmente a certificação do técnico. Foi a partir de 2007. E aí, né, para responder a Larissa, o que aconteceu? A UNB não podia ter dentro da UNB, dentro do campus, um curso técnico, porque não era da UNB, né? E as pessoas confundiam isso, né? Tinha até ligações assim: é o curso da UNB, então assim, não, ele nasceu ali como um curso de extensão, quando se transformou técnico, ele saiu da UNB. Aí foi para uma região aqui, que é o CA do Lago Norte. É proibido em Brasília a gente ter uma escola em casa. A gente queria estar numa casa e não podia. Então, a gente foi para esse lugar, com uma parceria muito boa com a Emater. A gente ficou dentro do Parque de Exposições da Granja do Torto por muitos anos, fazendo aulas práticas lá. Foi lá que eu dei meus primeiros estágios para esse pessoal. E aí, depois, a escola foi convidada, né? Várias pessoas tentaram levar a gente para Viveiros, mas como a gente tinha um empecilho de que não era qualquer lugar que uma escola podia estar, aí em 2017 eu recebi um convite desse Garden, onde eu estou hoje, que é a Transplantas Garden Center, para ir para lá. E nessa época eu estava dentro de um shopping, eu já tinha mudado de novo, e a escola, ela tinha um mezanino num shopping, era lá que a gente funcionava. Mas legal. Toda a aula prática fora da escola, né? E aí, eu lembro que quando eu dei uma palestra ali para você, ali a gente estava num shopping, né? No shopping. Né? Eu participei, né, desse. Isso deve ter sido 2015, 2016, Ficou essa palestra. Quanto tempo lá no shopping? Nós ficamos 7 anos no shopping. Foi bastante tempo. De lá... A estrutura era muito boa, mas você estava num local fechado para paisagismo, né? Todas as aulas práticas a gente dependia de sair de lá. Né? E aí eu fui conhecer a Transplantas nessa época, e eles, né, um convite muito tentador para a gente, porque a estrutura não era tão boa de sala de aula, mas a gente tinha um universo de plantas, né? Então, todas as aulas práticas, está tudo ali. Você está dando aula e falava assim: eu posso descer a qualquer momento e mostrar a planta que eu quiser, a ferramenta, os insumos, né? Então, não tinha como não ir, né?
E aí a Larissa perguntou agora, então, assim, no final do ano passado, a gente não saiu da Transplanta, só que a gente ficava no primeiro andar. Então, agora a gente está no meio do Garden. A gente fez ali uma estrutura e a gente está trabalhando aqui com um janelão aqui de frente para as plantas. Então, todo mundo que entra no Garden passa pela escola agora. Isso está bem Você bacana. está nesse lugar agora. Isso, dentro do Garden. Isso. Meio do dentro Garden. do Garden. Dentro do Garden. Que legal. E aí a gente Você transformou oferece esse espaço. pós-graduação, né? Desculpa. Hoje, o seu curso principal é um curso de paisagismo e um de pós-graduação, não é isso? O principal é. Nós temos a pós-graduação. Maravilhoso, Larissa. Ó, Larissa, vem para cá, hein? A Larissa esteve aí no congresso, a Larissa estava comigo, Ai, que legal, é aquela professora da legal. Universidade Federal de Goiás. Ai, que Que legal. joia. Que legal. Né? E aí a gente tem, então, dos cursos hoje, como a gente não tem o técnico, então a gente tem alguns cursos livres, né? Que nós temos o paisagismo inicial, por exemplo, que aí é um curso livre, e temos a pós-graduação em paisagismo, que aí sim é uma certificação pelo MEC, né? E a gente está nós estamos com a 14ª turma e abrindo agora em agosto a 15ª turma. Parabéns. Dois formatos. A gente tem dois que formatos. bom. A gente tem o 100% online, para todos esses cursos, né, para os livres também, e a gente tem o híbrido, que é aquele que o aluno vem a cada 15 dias para ter um sábado todo de aula, né? Então, para quem é de Brasília, para quem é mais perto, a gente acaba conseguindo trazer esse pessoal para a prática, que é bem gostoso, né? E daí as pessoas do híbrido não pegam esse sábado? Ou você consegue, de alguma forma, gravar isso também? Na verdade, a do híbrido é quem pega o sábado e dá online, não, né? A gente consegue gravar algumas coisas, mas assim, às vezes a gente faz algumas visitas, né? Que não é interessante ficar gravando, né? Mas as pessoas fazem essa escolha na hora que faz a opção do curso. Mas a gente oferece para o pessoal do online 2 encontros durante esse ano. Então, eles vêm na metade do curso, de quinta a domingo, e a gente faz ali, né, várias aulas práticas, visitas, e depois eles voltam no final do curso para outro encontro desse. Legal, legal. Então, a gente consegue suprir essa questão aí. Isso, né? Até mesmo que hoje o Lula obriga, né, o curso a ter aulas presenciais também, né? Não é uma nova lei que saiu, que o Lula falou que tem que ter X horas. Na pós, não, mas é só a graduação. A pós, não. Achei que era pós também. Algumas graduações, como arquitetura, engenharia, que estava tendo online, né, EAD, eles vão ter que ter, né, algumas práticas, né, presenciais. A pós-graduação, ela é autorizada 100% online, sabe? Só que, assim, eu acho que eu sou aquela que fica ali buscando, gente, vem, mas é tão bom, o presencial ainda é tão importante, né? Eu acho que eu estou se demorando a desgrudar desse presencial, porque eu acho muito importante, né? Não dá para a gente aprender tudo, essa troca que existe ali é muito bacana. E assim, como é um calendário que quando a pessoa entra, ela já recebe, então você vai comprar passagem para daqui 4 meses, né? Então, a pessoa se organiza para poder vir. Legal. E aí é muito, muito bacana, porque a gente consegue visitar, né, até mesmo outros paisagistas, né, para poder trocar uma ideia ali sobre gestão, como trabalhar, né, projetos. Brasília é uma cidade interessante para conhecer, para quem não conhece, né? Aí a gente chora, assim, os projetos que não estão bem cuidados, né? Bulemax por aí, e a gente com eles, assim, mais ou menos, né? Isso é triste, né? Mas... Eu falo assim que é treino, né? Mas a gente não pode morrer de amores por nenhum projeto que a gente faz, né? Porque... Imagina o Bulemax, né? Então... Nossa, tem uma praça em Águas de Lindóia, no Circuito das Águas ali. Gente, quando foi visitar aquele projeto do Burle Marx, é uma praça linda, enorme, ali no meio da cidade de Águas de Lindóia. Tinha cachorro morto ali, sabe? Então, esgoto caindo no lago. O Burle Marx deve estar se remoendo no caixão, né? Eu acho vergonhoso, assim, né? Para a gente, uma capital do país, a gente ter ali na Esplanada projetos do Burle Marx em vários locais ali, e que
não representam mais o projeto dele, né? Que deixaram realmente assim muitos destruídos. Tem alguma coisa que lembra, mas assim tem muita coisa perdida, né? Isso é muito triste, né? Não dá vontade de fazer umas aulas práticas e encher de árvore ali aquele eixo que só tem grama. Você sabe que é proibido, né? Que a gente não pode. É proibido, É proibido, Simone. Na época da Copa do Mundo, alguns profissionais e a escola de paisagismo, a gente tentou fazer a restauração de algumas coisas ali. Entrou com esse processo para poder fazer, né, a restauração. Algumas empresas iam bancar isso, né? As empresas iam bancar para a gente poder tentar fazer alguma coisa de restauração ali. Não conseguimos autorização. Não, porque nessa época a gente tinha o técnico, então eu tinha alunos que podiam ajudar, porque o curso era um curso longo, os alunos tinham mais disponibilidade, e a gente tinha profissionais e empresas envolvidas nisso, mas a autorização não vem pelo próprio escritório Burle Marx. Senão, eles não cedem, né, os projetos originais nem para conhecimento, e a gente não pode fazer essa intervenção de forma alguma, só eles. E aí, mas eles também não têm esse desejo de resgatar o projeto, alguma coisa? Eles têm, mas eles querem muita grana para isso, e aí é onde a conta não fecha. Então, deve ter uma certa perda hidráulica ali no meio também, né? Vamos dizer. Então, mas aí eu lembro quando foi inaugurado o Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, eu trabalhava no governo, né? Então, estava ao meu lado ali o secretário de Obras e Meio Ambiente, estava o governador, e estava o Oscar Niemeyer. E o governador falou assim, Oscar, não tem uma árvore aqui, não tem nada. Quem gosta de árvore tem que ir para o Jardim Botânico. Que a América Latina é caliente. Assim, porque andar ali na esplanada, né, em boa parte da esplanada, é muito difícil, né? A gente conseguir andar no sol ali, porque realmente não tem vegetação, né? Não tem conforto térmico, né? Mas está mudando, né? Agora a gente tem algumas mudanças, que na verdade eu falo que Brasília está passando por um processo. Ela errou muito lá no início, né? Devastou muito, retirou muita planta nativa, trouxe muita planta de fora, e agora está voltando, está fazendo o processo inverso, né? A gente tem muita árvore, não vou reclamar de Brasília de jeito nenhum, porque a gente tem uma arborização boa, né? Brasília é uma cidade, né? Mas, assim, tem muita coisa errada, muita árvore grande, muito próxima de prédio, né? E que isso está sendo revisto aos poucos, mas o caminho é muito longo, né? Mas a gente percebe que tirou o que devia ter ficado, né? Lá atrás. Se tivesse mantido nossas plantas, né? A gente estava com outra história, né? Para Brasília. O Mauro também é ex-aluno, né? Está presente na live, o Mauro também é um ex-aluno, a gente está tentando trazer para a live, viu, Simone? Encoraja ele. Aí, tá vendo, Mauro Barros? Obrigada, viu, por você estar aqui. E aproveita aí, ó, que eles estão querendo te trazer, já deixa a sua marcada. Mais sobre Brasília, né? Brasília tem um paisagismo muito diferenciado, Simone. Tem, e assim, né, o Mauro é uma pessoa que já estava aqui quando eu cheguei, né, então é bem bacana se vocês conseguirem trazer o Mauro para falar. Mas tem, né, Brasília, eu que vim do interior, então, para mim, quando eu cheguei aqui, foi um susto, né, era tudo muito diferente da minha realidade, né, a escala mudou completamente, né. Mas isso foi muito bom, porque quando eu falo que eu sou muito grata à escola de paisagismo, não por eu ser dona da escola de paisagismo hoje, nada disso, pelo tanto que eu aprendi com a escola de paisagismo, né? Por tanta oportunidade que eu tive, né? Então, assim, nem lá nos meus sonhos, né? Que eu tive lá na faculdade, que eu queria trabalhar com paisagismo, eu nunca pensei em conhecer e ter tanta oportunidade dentro do paisagismo, né? Conhecer mesmo, conhecer Brasília, conhecer lugares aqui dentro, conhecer outros países com essa visão, né? Que a gente conseguiu fazer pela escola, várias viagens com alunos, e agora, recentemente, a gente fez um treinamento para jardineiros,
de 7 embaixadas. Que legal. Então, quem convidou a gente foi a Embaixada da Alemanha, mas aí ela convidou outras embaixadas e a gente reunia os jardineiros. E aí tinha uma visita em cada uma dessas embaixadas, que era para a gente conhecer o jardim e ensinar a técnica diferenciada para aquele jardineiro que trabalhava ali. Então, assim, para mim eu amei, né? Foi assim, um presente. Que legal. Esse é um privilégio que o Bolsonaro não tem hoje. Aí, o que acontece? Eu conheci 3 projetos do Burle Marx, dessas embaixadas, algumas a gente não pode fotografar, não pode nada, né? Mas, assim, alguns outros, né? Até tem uma que é projeto do Fábio Camargo, que é um paisagista daqui também, que eu gosto muito dele. Mas, assim, essa vivência, né? Se não tivesse aqui em Brasília, né? Isso é muito difícil. E o que isso... Agora a gente conseguiu, já tem outras embaixadas que já estão entrando em contato, porque a partir do momento que a gente conseguiu entrar, por exemplo, a Suíça não tinha permitido a nossa entrada, né? Mas aí ela descobriu pelo próprio jardineiro, gente, e os jardineiros trabalham há 15, 20 anos nesses lugares, né? Nesses lugares. E aí o jardineiro falou que e todos eles estavam entrando em todas as outras, né? E aí eles abriram as portas também, e aí fizeram até um café da manhã para a gente no jardim. Então, assim, incrível, experiência, assim, incrível. E o jardineiro saiu tão feliz que esse treinamento, quando você dá esse treinamento em loco, né? Onde ele trabalha, as dúvidas que ele tem ali, onde ele vai continuar trabalhando, né? Então, isso é legal. A gente percebe muito isso, né? Porque para um jardineiro que entra ali só para ganhar o salário, vamos dizer, se você não explicar para ele o material de construção que ele está trabalhando, ou seja, como é que a planta funciona por dentro, né? Como é que ela funciona por fora, o que é a fotossíntese. Dentro, você não vai explicar o ciclo de Kelvin, o ciclo de Krebs, nada, mas a hora que ele começa a perceber, eu lembro, vamos dizer, de um jardineiro que falava assim, não, agora vocês podem picar o cartão ali que eu preciso cuidar das minhas mini. Você vê que diferença. Eles era a batata podre no saco, sabe? Aquele da turma que fala, eu não ganho para isso não, doutor. Não vou fazer isso aí, não. Depois que ele recebe o treinamento, que ele entende o que é a planta, aí a coisa flui, né? E esse pessoal que trabalha há muito tempo, porque assim, acho que para a gente, né, paisagistas, né, o jardineiro ele é muito importante e é algo que está muito difícil um bom jardineiro hoje, né, que realmente está difícil no geral no sentido de trabalhar no sol quente, né? Mão de obra está todo mundo reclamando. Mão de obra está complicada, mas é tão bonito ver o amor que eles têm, esses que trabalham, né, há 15, 20 anos, o amor, o cuidado que eles têm ali, e vou te contar uma coisa, nessa turma tinha gente que não sabia escrever, não sabia ler e escrever. Então, a gente, né, foi avisado sobre isso, para a gente ter cuidado como ia ser a nossa metodologia, né? E assim, essas pessoas saírem dali gratos, né? Você pensa, a gente deu, acho que 8 aulas dentro da Embaixada da Alemanha, depois visitamos todas essas outras embaixadas, cada dia e depois eles finalizaram dentro da escola, né? Então, eles tinha prática também, Simone? Prática também. Tinha gente que até aproveitava, né? Olha, eu estou com um problema lá, então a gente vai solucionar isso, e colocava todo mundo para trabalhar, inclusive a gente, né? Eu e o Gildivan, que é o outro instrutor que estava comigo nessa. Que legal. E como é que era? Você, para fazer uma aula prática, você precisa de planta, você precisa de substrato, vários ingredientes que vai dentro do substrato. Esse é o próprio consulado que arrumava? Você mandava uma lista se fosse só para aula, ali, que a gente não ia usar grandes quantidades, a gente já fechou um valor com eles que a gente levaria. Então, por exemplo, a gente deu uma aula de orquídeas, que foi uma outra professora que trabalha com a gente, a Cíntia, que foi dar essa aula de orquídea. Então, a gente levou as orquídeas, a gente levou substrato, né? Mas isso a gente reaproveitava. Agora, no caso de fazer uma prática, como teve, no caso que a gente realmente fez uma intervenção, aí a gente foi, conheceu, avisou o que precisava, eles compraram. E aí a gente fez a... Você que foi atrás de todo o material, substrato, planta, ferramenta, tudo.
Gustavo, é incrível assim como eles não sabem onde comprar, não tem essa ideia, né? Porque é tudo muito fechado, né? Não conversam. O mundo deles é outro, né? Então, eles vão comprar no lugar mais caro, eles não têm noção. Então, assim, abre o mundo para eles também, né? Os jardineiros, né, quando eles foram conhecer o Garden, onde a escola está, eles falavam assim, que isso, que mundo é esse, né? Que tamanho, né? Muitos deles não conheciam, alguns sim. O interessante é que a gente tem entre esses jardineiros, um deles que trabalha na Noruega, na Embaixada da Noruega, ele fez o curso técnico na Escola de Paisagismo. Então, ele já era jardineiro quando ele fez o curso técnico, aí, lógico, passou a ganhar mais, e aí agora eu falei, olha, você não pode fazer esse curso não, né, porque é bem básico para você, né? Eu quero fazer, sim. E é um parceirão, sabe? Muito feliz com o trabalho. Então, você vê, a oportunidade, né, ela existe em todas as áreas, né? Sim. Mas você tem que saber fazer, né? Tem que saber aproveitar a oportunidade, né, Simone? Eu tenho uma curiosidade, esses projetos desses jardins, dessas embaixadas, são feitos por grandes paisagistas? Você fala que há 20 anos que o cara trabalha no jardim, há 20 anos é o mesmo jardim? Muda algumas coisas, assim, vamos supor que teve algumas plantas que não sobreviveram. Tem algumas intervenções, por exemplo, que eles vêm, né, de outros países, né? Então, eles trazem algumas coisas e querem colocar aquilo ali, e às vezes não dá certo, né? Porque, principalmente, clima frio, né? Então, assim, tem pequenas intervenções, mas se o projeto foi realmente feito por um grande paisagista, ele está bem preservado. Na verdade, se a gente tivesse essa abertura para levar alunos, seriam os melhores lugares, porque eles conservam, né? Eles mantêm ali a maior parte. Eu fui, por exemplo, sem ser dessa vez, eu fui conhecer a da Bélgica, que é Buller Marx também. E as plantas são bem a da época do projeto, sabe? Tão grandes, e aí agora sim, eles precisam de uma intervenção, porque está tudo muito grande, as forrações já não existem mais, né? E aí querem fazer intervenções, mas aí é muita burocracia também para poder fazer essa intervenção. E a maioria deles não tem lá na embaixada os projetos do Buller Marx. Como o governo também não tem, né, gente, aqui. Você não consegue chegar na maioria e falar assim, olha, está exposto, eu gostaria de conhecer, né, o projeto aqui. Na verdade, muito difícil. Você consegue algumas cópias de alguns lugares, mas muito difícil você ter esse acesso. E nas embaixadas também, muitos deles não têm o projeto original. E aí essa é a dificuldade, porque vai fazer uma intervenção e eles não vão fazer com o escritório Buller Marx, aí que eles não cedem mesmo o projeto. E naquela época se vendia cópia também, né, de projeto. Há 20 anos atrás não se vendia o projeto, né? Fazer, depois você quer outra cópia, né, Gustavo? Assim como no Arquivo Morto, aqui tem um monte de rolo aqui de eu estou com uma expectativa de amanhã conseguir ver parte desse projeto na Embaixada da Alemanha, que eles me convidaram para voltar lá para ver algo sobre a residência oficial, né? E isso está marcado para amanhã. E aí eles me fizeram um questionamento, assim, até bom que, olha, você percebeu alguma coisa que foge completamente ao projeto do Buller Marx? Eu falei assim, não sei, né? Não conheço o projeto do Buller Marx daqui. Já aproveitando, né, para poder falar que, né, lógico que a gente percebe que tem algumas plantas que são mais atuais, que talvez foi colocada ali porque uma outra morreu, né? Mas não tem grandes alterações, eu imagino. Mas aí ele falou assim, mas a gente não tem acesso. Eu falei assim, mas deve existir fotos, algumas cópias de alguma parte, né? E aí eles marcaram essa reunião para amanhã. Tomara que eu consiga ver alguma coisa, né? Legal, Simone, que legal. Muito bom. E como é que começou essa coisa com os consulados? Na verdade... Chamados, na verdade, eles acharam vocês. E foi a pedido de um jardineiro, que pediu um curso. Ele ia subir de cargo lá dentro,
E aí ele pegou e falou assim, não, eu topo subir de cargo, eu quero, mas eu gostaria de ter um curso, né, de ter maiores instruções sobre alguns detalhes, né, e esse funcionário da Embaixada da Alemanha, e aí eles gostaram, ele falou assim, mas e aí, quem pode fazer isso, né? E aí, através desse jardineiro, né, ele achou a gente e veio, e nós começamos a conversar sobre isso. E aí eles tiveram essa grande ideia, porque são só 3 jardineiros da Alemanha, né? Então, para eles, o custo ia ficar alto, né? Um curso de 40 horas só para o deles, né? Aí, como eles, né, conversam entre si, as embaixadas, eles tiveram a ideia de convidar e foram assim, gente, as mais próximas, né? Porque é interessante a gente ver do lado de dentro. Você sabe que eles têm passagens de uma embaixada para outra. Eles têm portãozinhos que eles, os moradores, eles circulam, é muito bacana. Então, as crianças se misturam, né? Que legal. O pessoal que mora realmente nas embaixadas ali, eles se misturam, e de uma eles vão passando para outra, sabe? É muito bacana isso, né? Que a gente não, pelo menos eu não imaginava, né? Não, também não. Né? E aí eles tiveram essa brilhante ideia de dividir o custo com as outras embaixadas. Olha aí. Trouxeram mais jardineiros, o que é ótimo, né? Um curso com mais pessoas, ele é mais rico, né? E a gente consegue abordar mais assuntos, né? A troca é muito maior, né? E aí ficou muito bacana, muito interessante, tanto que eles já pediram outro, mas aí elas falaram assim, ó, calma, né? Vamos esperar um pouco. Eles aprendem uns com os outros, né? E a gente aprende também, ensinando. Aprende muito. Esses dias eu estava fazendo um orçamento para um cliente que estava interessado em fazer um curso de jardinagem, né? 80 horas, né? Para uma empresa, né? Quem ia pagar era a Caixa Econômica, se não me engano, alguma coisa assim. Aí eu dei todo o roteiro, né? Vamos dizer, então, 80 horas, vamos fazer em 10 dias, né? Então, aí eu comecei a fazer perguntas. Escuta, coffee break, por exemplo, o cafezinho. Eu tenho que colocar no orçamento ou não, né? O trator com carreta, as mudas, as ferramentas, eu tenho que colocar isso, é muita coisa, né? E a gente ia fazer uma visita até no plantário, aquela coisa toda, e o ônibus, quem que paga? Coloca no orçamento, sim ou não? A moça está pensando até hoje, ela não mandou. Talvez achou que ia ser mais fácil, as pessoas não fazem ideia, né, Simone? Você imagina 80 alunos, vamos dizer, você coloca ali um almoço, R$40 cada um, você já vê aonde é que vai o orçamento, né? Que, na verdade, não tem nada a ver com jardinagem, mas é o que eles precisam, né? Aqui, Gustavo, a gente, até para não ficar, igual você falou, 10 dias, né, corridos, a gente fez 2 vezes por semana, só na parte da manhã. Então, era de 8 ao meio-dia na parte da manhã. Então, a gente tinha uma condição de programar direitinho essas aulas, para onde a gente ia, o que a gente ia fazer, com uma certa tranquilidade, e eles não se ausentaram do serviço por muito tempo, né? Seguido, né? Então, como era de manhã... Isso, né? Sim. E aí a gente conseguiu uma visita para eles, e aí a embaixada arrumava motorista com carro para levar esses jardineiros, e a gente conseguiu aqui, numa representação da Husqvarna, e eles amaram, conheceram assim, equipamentos de última geração, Isso né? Conhecia, mesmo, né? E aí já voltaram com a listinha, né? Agora quero isso. Queremos isso, queremos aquilo, né? Então, assim, é muito bacana, e eu acho que essa troca ela é fundamental, né? Para o aprendizado de todo mundo, porque a gente aprende muito com o jardineiro, né? Com quem tem experiência há muito tempo, seja ele jardineiro, seja ele paisagista, mas aquela pessoa que tem uma boa experiência, eu falo que a gente tem que estar sempre ali, grudado, né? Aprendendo, porque assim, paisagismo, você muda de cidade, muda tudo, né? Muda o clima, né? Da minha cidade, eu estou a 450 quilômetros, mas vamos pegar Goiânia aqui, que é a 180. Tem plantas em Goiânia que não vão aqui, e vice-versa. Esse ano, em Brasília, a gente está com noites frias, já tem 2 meses e meio. Essa semana começou a esquentar. Só que quando eu falo noite frias, aqui onde eu moro, chegou a 9 graus.
né? Olha, Então é bem Não friozinho, né? sabia, não sabia que tinha essa diferença. Gente, desde maio começou a fazer frio aqui. Então, assim, aí você vai para Goiânia, a 180 quilômetros daqui, tá quente, tá úmido, aqui tá uma seca. Então, assim, eu explico muito isso para os alunos, né? Que a primeira coisa que a gente tem que conhecer quando você muda, né? No meu caso, eu mudei de cidade, é o clima. E aí você tem que ir para os viveiros, ir para o que já existe naquele lugar, para você aprender o que está dando certo. Né? O está que, no que meio deu do certo? cerrado, né? 6 meses de chuva, 6 meses de seca, às vezes, né? E vocês têm problema hídrico aí também, né, Simone? Muito, né? Água, né? E a gente começou a falar dos jardins em Brasília, né? Então, assim, Brasília nos dá uma oportunidade em escala, né? Porque a gente tem muito apartamento em Brasília, né? E o que eu acho maravilhoso, porque tem um mercado gigantesco para plantas em varandas, né? Para interiores, mas a gente tem ainda grandes áreas como o Lago Sul, Lago Norte, né? O Parkway e tem vários outros lugares agora que tem muito condomínio que tem áreas grandes, né? Então, às vezes a gente comenta com pessoas, né, com alunos que moram em outras regiões e fala assim, nossa, mas a gente não tem essa escala aqui, né? Um quintal para fazer de 800 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados, né? E aqui a gente tem. Agora, eu fico muito feliz com o resgate, né? Não só das plantas nativas, que está acontecendo muito aqui, mas das frutíferas, né? Do jardim, que eu brinco que é um jardim convidativo, né? Porque a gente teve aquela época do jardim que era só para você passar e admirar, né? Não pise na grama. Contemplativo. Estético, mas Né? Não entre, não te convidava, não tinha um lugarzinho ali. E tanto é que os meus filhos, né? Eu tenho um casal, eles, né, não são da minha área, mas assim, eles falam assim, quando eu vejo alguém falando não pise na grama, eu lembro de você, mãe, porque eu sempre falei que eu queria roubar todas aquelas plaquinhas que estavam ali, né? Porque, gente, que absurdo, né? Então, que bom que hoje a gente está vendo que as pessoas estão pisando na grama, sentando, fazendo lugares especiais dentro desse jardim para a pessoa sentar, o bem-estar, né, gente? O jardim, ele hoje está voltado, né? Mais com essa visão do bem-estar. Lógico que a gente continua tendo pessoas que estão fazendo jardim só para ser admirado, né? Mas, enfim, a gente tem também esse outro lado, né, do bem-estar que está muito procurado. E Brasília proporciona, porque a gente tem muito parque público, a gente tem um jardim botânico muito bacana, né? Que as pessoas vão, que as pessoas usam, que as pessoas vão para tomar café, né? Que tem lá um restaurante que serve um café da manhã que dá fila, né? O pessoal faz reserva antes. Eles têm tanto Quando mesas. você me levou para o Jardim Botânico, você Então, não você foi, esse né? café, não. É que o horário não tinha café, você chegou mais tarde, vocês dois, né? É Então, verdade. não tinha café, mas agora tem o mesmo restaurante que serve almoço, tem mais de um restaurante, inclusive, lá. Mas esse ele serve, né, em mesas normais, altas, e também na esteira no chão. que legal. Então você vai para lá, senta na esteira e é servido ali. E dá fila, gente. Você faz a reserva, eles, se você não estiver lá no horário, eles esperam 10 minutos e já abre para quem está ali. O próximo. Né? Eu lembro que a Final gente de viu semana, criançada, né, na sombra ali, fazendo umas dinâmicas ali, muito, né? na sombra das árvores. Foi muito legal de ver isso. Né? E para andar de bicicleta, né? Então o pessoal faz trilha, né? Usa muito, os parques são muito utilizados. E a gente está vendo o movimento aí, por exemplo, a escola, né? Eu sei que já existe esse movimento em vários lugares, que é o pessoal levar a terapia, né, para os parques, né? Alguns chamam de banho de floresta, né? Banho de floresta, está muito em moda agora. Tá. E aí a gente está tendo, eu acho que está abrindo o mercado para nós aí, principalmente que temos cursos, né? Para a gente ter uma procura dos psicólogos, procurando se a gente tem cursos específicos que eles podem indicar para os pacientes deles, né? Que é para desestressar. Né? Eu não quero aprender para ensinar nem para trabalhar.
eu quero aprender, não quero aprender, eu quero vir mexer na terra, eu quero mudar uma planta de lugar, eu quero ter contato, né? Porque normalmente essas pessoas estão precisando disso, né? Então, assim, eu estou vendo uma procura muito grande. Então, além deles estarem usando os parques, usando os ambientes, seja uma praça, né? Já dá para fazer isso, eles também estão querendo essa indicação, né? Que vem para a gente dar encontros, né? São terapias, né? Para a gente poder. Isso. Dentro de um viveiro que nem você está, melhor ainda, né, Simone? Excelente, né? É uma oportunidade. E aí, aproveitando, Gustavo, a gente falando de treinamento de jardineiros, a gente teve a oportunidade de treinar um outro pessoal que veio através de compensação. Então, isso é uma coisa bem bacana, né? Então, a empresa lá, né, no que foi autuado lá, dentro do projeto que ele tinha que apresentar ali para poder fazer essa compensação, o engenheiro ambiental apresentou que ele pagasse um curso para pessoas em situação de vulnerabilidade no local onde ele tinha causado o problema. Na região próxima. O nome desse promotor aí, ó. Né? E aí foi muito bacana, apesar que eles não conseguiram, assim, os jovens não tiveram muito interesse em vir aprender, porque o que eles queriam era ensinar uma profissão, né, para esses jovens dessa região. Eles não tiveram muito interesse, tudo pago, né? Eles não tiveram muito interesse, mas vieram outras pessoas com interesse em, eu estou aposentado e eu quero começar a produzir alguma coisa na minha chácara, ou eu quero aproveitar aquele espaço. Várias pessoas, assim, com objetivos diferentes, né? E tudo pago por essa pessoa. Então, foi outra experiência muito bacana, que foge completamente. Não são jardineiros, mas que abriram... Eu tinha desde chacareiros, como eu tinha arquiteto lá dentro. Que legal. Aproveitou a oportunidade e ganhou o curso. Eu acho bacana a gente mostrar que pode trazer essa compensação, né? Para a gente, para as escolas, para a gente fazer isso, é muito bacana. Né? Sabe o curso mais esquisito que eu já dei de jardinagem? Dentro de um presídio de menores infratores, você acredita? Imagina eles com um enxadão na mão. E você lá. E eu falando, cava mais fundo aí, mano. É bem difícil. Né? Eu lembro que teve um professor aqui que trabalhou com a gente, até ele era funcionário da Nova Cap na época, e ele dava esses cursos dentro de presídio também, ele era professor lá. E foi por vários e vários anos, né? E é muito interessante, né? Ultimamente eu não sei se está tendo, né? Não sei mais para onde foi direcionado esse público aí, né? Porque esse professor hoje ele está aposentado e eu não tenho notícia disso. Mas a gente precisa. Gente, a jardinagem né? Você pode ter. Eu falo que eu gosto muito, né? Eu tenho um curso também que chama Jardins em Vasos, eu gosto muito disso, porque eu falo que você consegue abranger todo mundo, aquela pessoa que não pode ter um jardim grande, que não tem um espaço grande, mas você pode trazer a planta para dentro de casa, mas trazer a planta certa, né? Que eu sou meio contra essa história aí de vamos comprar, vamos trazer natureza para dentro de casa, porque é muito bacana, muito legal, mas aí passa um pouco, o pessoal está pondo umas árvores lá que assim não está dando certo. Não, estão trazendo oliveira, estão trazendo... Isso, jogando fora depois, né? Descartando depois, né? Então, eu acho muito bacana a gente... Você precisa ver minha oliveira, nossa, o que ela deu de azeite. Tem uma moça na internet... A gente ouviu essa história essa semana. A moça na internet plantou oliveiras e aí ainda quis convencer as pessoas de que estava caindo azeite do pé. Ai, meu Deus! De azeite. E aí, Oswaldo, que não está Oswaldo está rindo. Colabora aí, Oswaldo, com a gente. Abre o fone, Oswaldo. Você já viu o pé de tem diversas abordagens aí, tem diversas... Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Tem diversas abordagens que eu achei interessante aí. Essa que você falou de planta, eu chamo de biofilia manca, né? Porque agora todo mundo quer, né? É só o lado de maltratar a natureza, a gente não faz nada por ela.
o tempo todo. E esse negócio de presídio, a gente ainda dá curso ainda, o Gustav. Ah, é? Eu ainda faço, ainda fiz, e ainda agora eu estou num trabalho com uma... Eu tenho às vezes eu faço 2 tipos de trabalho. Uns eu me afasto, né? Porque não dá para suportar. A gente aqui em São Paulo, as ONGs daqui do centro, elas têm um programa que usa os recuperandos da droga para fazer zeladoria pública. E as empresas que patrocinam esse negócio, elas nos contratam, eu coloco 2 encarregados meus, e aí eles pegam 8, 10 pessoas para a gente fazer limpeza de parques públicos, zeladoria pública, né? E esse recuperando, que é o que eles chamam do cara da droga, ele tem assistência médica, assistência terapêutica, tem treinamento, tem casa, comida, salário. Nossa. Mas não ele tem cannabis. Tem que trabalhar 4 horas por dia, né? Só? Porque as outras 4 horas ele fica no médico, no terapeuta e no reposicionamento da cultura dele. Legal, Oswaldo. Não. Aí você vai ver o resto. Esses caras, eles estão no meio do tratamento saindo. Então, tem dia que o cara chega lá, você dá uma vassoura para ele varre daqui até a tua escola. Ele sai de São Paulo, ele varre a Anhanguera e a Bandeirantes todos juntos. Tem dia que ele chega, né? Ele apoia na vassoura e às 4 horas ele fica lá. E a gente também tem um terapeuta que exatamente. Você já teve nessa posição aí? Exatamente. E ele fica desse jeito. E tem um terapeuta que também fica com a gente, né? E aí você vai levando, vai fazendo, vai treinando, vai conversando. E é muito triste, porque são pessoas iguais a gente, com histórias de família, e até aí vai. E tem os casos mais tristes que me deixam... Eu saio um pouco disso, que assim, aí chega um pai, um irmão, uma mãe, um familiar desesperado lá no posto de trabalho, o cara não apareceu em casa, o cara não apareceu onde ele dorme, o cara não apareceu para se tratar, e foi ver se ele estava lá. Então ele deu algum problema no tratamento que o cara saiu, né? E aí é terrível. E aí, puta, a pessoa desmorona com você lá e você desmorona junto com a pessoa, porque a família está num processo de recuperação de uma pessoa assim, é duro. Eu agora, faz 3 meses, acabei um curso de treinamento aqui do pessoal da cidade de Matarazzo, que a gente ia fazer toda a zeladoria dos parques ali, que eles também são donos dos parques, o Trianon é deles agora, durante 30 anos, e eles queriam fazer zeladoria daquilo com os moradores de rua em volta. Arrumamos um abrigo, arrumamos um treinamento, tem uma ONG junto, e nós começamos a treinar esse pessoal. Eu ponho meus jardineiros treinando eles, meus encarregados, os agrônomos que trabalham para mim, dando umas aulas, a gente faz uma apostila, eu vou lá, bato um papo, cada um faz e vai treinando. Nós começamos com 12 pessoas, né? Todos eles, e vai ter salário, uniforme, casa, tudo. Quantas pessoas terminaram? Ai, Oswaldo, deve ser pouco, né? Uma pessoa. Eita. Mas a oportunidade foi dada, né, Oswaldo? Na sua parte, então, você mas fez. é complicado isso, viu? Porque você é uma situação tão difícil quando você conversa com essas pessoas, né? É um universo tão doido, né? É bem complicado. Mas vamos voltar para um assunto melhor, da tua escola, das tuas coisas. Né? Mas é assim, essa coisa em presídio também, né? Só que as aulas lá não podia ter ferramenta que eu dei aqui no Cadeião de Pinheiros, meu. Deu para um pessoal assim que eu vou te falar, né? Eu que fiquei dentro de uma jaula. Você tinha uma grade. Eu acho que a minha experiência foi um pouquinho melhor, porque depois do curso, aí o pessoal fez até um rap ali,
lá pro... Agradecendo o professor, né? Pegou um violão e começou ali a dançar o rap, que o professor é um anjo, não sei o quê. Dos 40, 8 foram admitidos pela prefeitura e estão trabalhando até hoje. Então, mas e esses presídios de escola que a gente tem agora, que você tem aqui na Caminho do Rio, né? Você tem as fazendas que os caras trabalham, sabe? Com horta. Esse que agora aqui em São Paulo a gente está trabalhando com a Arca. A Arca, ela também abriga pessoas de rua, treina, e ela faz horta urbana orgânica. Legal. E vende o produto, né? E sustenta esse pessoal todo e dá um outro sentido, né? E esse da Arca, a gente está desenvolvendo 2 grandes projetos aqui com eles, aqui dentro da antiga Secretaria da Agricultura de São Paulo, onde ali na Imigrantes, né? Depois tem até umas fotos lá, já plantamos tudo lá. Tá super bacana. E só com gente, mas é um pessoal que já está há mais tempo, né? E tá ali, né? Um pessoal que é meio assim, mas vai, né? Tem uns caras que gostam muito, já se entenderam com isso, né? E a gente montou um sistema também que eles têm um ganho a mais por produtividade, né? Além daquele ganho, para você é a única maneira de você motivar. Então, lá, esse negócio, assim, está despontando um pouquinho melhor, você entendeu? Mas de vez em quando a gente perde um também, né? Pois nem sempre, né? Aí depende da pessoa mesmo. Agora, que nem, Simone, a arte de ensinar, que nem você faz aí, que nem Gustavo e Martina, né? É uma coisa, assim, é muito nobre, é muito interessante. É uma coisa que... É muito amor também, né? Paixão, né? Muito amor. Não, amor, não. Eu acho que transmitir, transferir conhecimento, a gente tem que fazer o tempo todo. Mas com didatismo é mais complicado. Conhecimento a gente vai trocar a vida inteira, né? A gente aprende todo dia, né? Entendeu? Mas agora, você fazer isso didaticamente, né? Ó, quantos profissionais vocês criaram? O Gustavo, então, pelo amor de Deus, né? Nós temos que arrumar um jeito desse cara aposentar, porque ele põe muito concorrente no mercado. Nem para competir com o Trump. Sabe? O Gustavo deixou aluno para tudo quanto é lugar, né? Você fala eu estudei. É bom que a conversa começa assim. Meu primeiro curso foi lá no Gustavo. Mas a gente fica feliz que eles vão em todas as escolas, né, Simone? Porque isso que eu acho bacana. Cada uma ensina de um jeito, é um aprendizado. Nosso foco é o aprendizado continuado, né? Não tem que ter fim, né, Simone? No bom sentido, assim, tem coisas para aprender e tal. O Mauro está perguntando para você falar um pouco dos outros projetos da escola e como os seus alunos se integram no mercado de trabalho. Sim, muito, muito bacana, Mauro. A gente, desde quando eu fui aluna do técnico, né, a escola sempre foi um local de referência para se buscar profissionais, né? Porque como a gente tinha um curso técnico lá, o pessoal que saía dali tinha pessoas interessadas em fazer projeto, tinha pessoas interessadas em trabalhar muito com implantação e manutenção, e muita gente que ia para a produção. Eu tenho hoje colegas aqui, produtores, que fizeram o técnico com a intenção de produzir. Estão muito bem hoje produzindo e vendendo para a gente. Né? E o próprio com o Mauro, por exemplo, eu me lembro de quando eu cheguei aqui, né, bem recente, tinha várias pessoas que já faziam estágios, né? Então, fazia estágio com o Mauro Barros, né, com outros paisagistas, né, que já estavam presentes aqui. E eu falo assim, gente, é uma coisa muito bacana porque você aprende, né? Quando a gente termina um curso, seja qual for esse curso, se a gente não tem um período que a gente pode trabalhar junto com um profissional que já está no mercado, é muito difícil, né? A gente encarar o mercado, né? É uma dor, né? E, então, esses alunos, eles tiveram, sim, muitas oportunidades em relação a isso, e não só como estágio, a maioria foi contratado. Né? Eu me lembro só de uma, mas assim, eu sei de várias pessoas que já falaram que trabalharam com o Mauro, mas eu acompanhei uma de perto, com os outros profissionais, então assim, e é bacana, porque uma vez eu escutei um paisagista, né,
falando assim, Simone, foi uma pessoa me mostrar um projeto de paisagismo e ela se identificou como aluno da escola. Mas eu achei o projeto, assim, o desenho, principalmente, a crítica dele era mais na apresentação do projeto, de baixa qualidade, né? Baixa. E ele veio, de baixa qualidade, e veio falar comigo, porque eu tenho isso também, Martina. A gente tem um carinho muito grande, os profissionais daqui, pela escola, não é pela Simone, é pela escola, mas também tem a crítica, isso não está legal não, né? Dá para mudar isso. Também, né? Só que aí a gente foi atrás, né? Eu falei, bom, me conta aí quem é para eu ver, né? Que estourou igual a Simone. Então, mas você sabe o que é, Gustavo? Você entrava no técnico, fazia ali no máximo o primeiro semestre, parava, se tornava paisagista, formada onde? Dizia que tinha estudado na escola. Quem é que pede um certificado, uma garantia de que você fez um curso completo? Né? Não vamos nem entrar nesse... Mas, enfim, aí a pessoa dizia, mas ela tinha feito o quê? O curso de desenho técnico, no máximo. Ela não tinha nem chegado no projeto, pela distribuição das disciplinas. E aí a gente começou a entender isso. Essa questão era muito ruim. Teve uma época que tinha a Sociedade de Paisagismo aqui em Brasília, que até todo mundo tem vontade de resgatar isso, mas também tinha um erro ali, que era você ainda ser estudante e poder entrar na sociedade. Aí eles paravam os cursos e continuavam na sociedade. Então, você não fez um ciclo completo, né? Como diz a Martina, nem tem como completar. Mas, assim, então ele estava falando de um projeto de uma pessoa que realmente tinha feito a disciplina de desenho técnico, na verdade, só, né? Então, a representação das plantas, né, já fugia completamente, né? E aí você toca na fama, né? Porque você que ficou a gente tem isso, né? É bacana, mas eles cobram a responsabilidade, como o Mauro está falando, né, de ir para o mercado, pessoas que sabem ali um pouco do que estão fazendo, que já têm um conhecimento maior, porque tem muita oportunidade de fazer aulas práticas. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Sim. Mas, de qualquer forma, né, quando algum aluno sai daqui, o Gustavo dá meio que uma assistência por 12 meses, né, cara? Ele fala, antes de fazer uma cagada, liga para mim, né? Liga pro velho. 12 meses está bom, viu? Porque eu falo que, assim, aparece gente, com certeza aparece para você também, tipo uma Simone aqui, mas, assim, pessoas, né, de cursos bem antigos que voltam e falam assim, olha, você pode me ajudar com isso? E uma coisa, né, vamos comentar, que as pessoas têm muita dificuldade, precificação de projeto. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa entra no mercado de trabalho, está ali, mas ela volta e fala assim, Simone, me ajuda a colocar preço? Eu estou em dúvida. Né? Mas o que eu também quis dizer, Simone, assim, por mais que você aprenda e você ouça e tal, só no dia a dia, na prática, que você vai lidar com os problemas e que você vai falar, pô, eu preciso saber um pouco mais disso, eu preciso melhorar aquilo, né? Isso também é infinito, até para nós, que já somos adultos, né? Com certeza. Não, e eu acho, assim, fundamental, puxando sardinha para nós, para as escolas, todas as escolas, né, para o pessoal que ensina de alguma forma, é a nossa base, a referência. Eu acho muito bacana, né? Se eu tiver uma dúvida, eu não tenho a menor, né, dúvida de que eu vou procurar o Gustavo, de que eu vou procurar o Oswaldo. Um dia eu fiz uma brincadeira com o Oswaldo, mas que eu vou procurar pessoas que têm mais experiência naquilo ali que eu estou precisando. E os alunos precisam sentir isso, né? Sim, eles têm a gente seguro, fala que sempre pode... O curso, a gente brinca, né? O curso começa aqui, né? Não tem fim, né? Aquele empurrãozinho que você dá no carro, né? O carro está pegando, né? Mas daí para frente tem regra de trânsito. Mas precificação é uma coisa muito complexa, porque ela desapareceu dos nossos cursos inferiores ou superiores. Veja, eu me eduquei na escola pública. A minha escola tinha técnicas comerciais. Os meus filhos, né? Como eu fui educado dentro de uma empresa e comecei a trabalhar muito novo, né? Então, eu aprendi apanhando no mercado, né? E apanhando da nossa precificação. Porque você tem um monte de coisa que você tem que olhar em precificação. E os meus filhos, eu fiz vender
cerveja na praia, né? Ficar atrás do balcão, né? Para entender como é que se deve precificar e o que é preço, o que é custo e o que é coisa. Porque a dúvida que todos os profissionais têm, a gente frequenta diversos grupos. O pessoal de papo de paisagismo, até hoje ninguém sabe quanto custa um metro quadrado de projeto. Né? E tem aquela história de sempre, não sei, a história bacana, que é assim, Adão e Eva estavam andando pelo paraíso, né? E a Eva estava maravilhada com todo aquele paraíso. Falou, olha que lindo isso aqui, Adão. Falou assim, nossa, maravilhoso, mas nem sei quanto custou esse projeto. Não dá para saber. Não, e aí você tem que levar tanta coisa que acontece. Os custos de empresa, você tem que montar. Você, quando está começando, você tem que ter um salário, que ele seja pequeno, não, você entender o que é o seu preço, o que é o preço de toda aquela mínima estrutura que você tem que ter, mas ela tem um preço. E a gente tem uma complicação tributária gigantesca, né? É um absurdo, e é muito difícil mesmo. E essa parte de projeto, veja lá, você vê o pessoal que tem uma assinatura forte hoje, tá certo? O preço, eles não têm preço por metro, né? Eles têm um peso de todo o trabalho dele, tá certo? Ele tem currículo, tá certo? Sim, e aí o cara que vai começar agora, ele não sabe nem como medir, nem como se comparar. Mas ele tem que entender que uma máquina tem um preço, um software tem um preço, a hora que ele perde ali, o conhecimento dele, isso tem que ser dimensionado. Esse tipo de coisa que a gente não consegue ainda elaborar, porque a gente não foi treinado em momento algum para precificar. Né? Vamos ser empreendedor, mas empreendedorismo está há 5 anos na boca do mercado e em cursinho pela internet. Empreendedorismo você começa lá na escola base. Né? Eu trabalho para algumas escolas aqui em São Paulo, muito atualizadas, até vou subir um trabalho dela agora, a pré-escola. Nós fizemos uma mini cidade na pré-escola. Tem hospital, tem a farmácia, tem a lojinha de não sei o quê, e nós colocamos o quê? Tem que ter. Colocamos um banco. Fizemos um banco, né? Então, para crianças abaixo de 5 anos. Que legal. Então, ela começa com educação financeira e educação de preço e de custos, né? Lá do começo, né? Da mesma maneira que ela sabe que tem que comprar remédio na farmácia, ela tem que o dinheiro para o carro, para isso, para aquilo, é uma cidadezinha mesmo. E o banco para que nós fizemos é o melhor prédio do lugar, né? As lojinhas são humildes, né? O posto de gasolina, mas o banco é um prédio, né? É bonitinho. O recado está dado, né? Tá dado, né? É para a molecada aprender, né? Mas é assim, e essa escola, na pré-escola, ela já dá noção de valores, de custo e de como que você tem que se movimentar. Claro, uma noção muito básica, né? Mas ela vai assim, depois quando você passa para o primeiro grau, é bem interessante o modelo que eles têm, né? Mas e nas outras escolas, a escola pública, Deus me livre, né? Quando a gente fez a live com o Oswaldo, ele não falava tanta coisa assim, né? Da próxima vez você convida ele, eu venho. Aí a gente troca. Quando eu falo da minha vida, né? Quando você me entrevistou, é para falar da minha vida, né? Certo? Agora, aí é para falar de histórias. Eu tô falando com dois mestres, 2 professores, 2 donos de escola. Você quer que eu vou baixar a régua, Gustavo? É isso aí, Oswaldo, é isso aí. Aí, ó. É isso aí. O dia que você quiser, a gente monta uma aula de precificação para a tua escola. Isso. Vamos fazer isso. Vamos juntar as escolas. Vamos juntar as escolas e vamos fazer uma grande... Eu vou ensinar o pessoal a quebrar no primeiro mês para assumir concorrente no mercado.
É bem isso, tem que ensinar, mas vamos unir as escolas aí. E outra coisa, né? Se você pegar a história da minha vida, se você pegar o gráfico da empresa, você vai ficar assustada. Assim. É que o pessoal só me enxerga quando eu estou de pé, viu, Simone? Eu não vi as pingas que te derrubam, né? Não é isso? O nosso amigo Alex Saire falava assim, a empresa tem que ter isso mesmo, né? Que nem um eletrocardiograma. O duro é quando ele está na linha reta, né? Porque aí você morreu, o Alex Saire falava. E o Takeda falava que a gente não é o que merece, a gente é o que negocia, né? Então temos que nos valorizar. E o paisagista é muito coração mole, né? E para quem está começando mesmo, assim, né, os alunos que a gente recebe que realmente não têm experiência, começa a dificuldade deles ali em separar o projeto da implantação, que quando você começa a falar de preço, você recebe ali, né, a devolução deles é sempre já imaginando que eles estão plantando, né, que eles estão colocando o jardim lá no local. Aí você explica, não, você tem que ter um preço para o projeto, vamos separar, né? E assim, tem muita gente que demora muito a chegar, né, a entender isso, né, separar uma coisa da outra, né? E assim, isso foi evoluindo, porque quando eu realmente, né, vim para Brasília, né, nós estamos falando de 20 anos atrás, eu via que tinha muita gente que ainda não conseguia colocar preço em projeto, no sentido de vender o projeto mesmo. Ele fazia o todo, né? Ele já vendia ali o projeto embutido, mas era aquele todo ainda, e muita gente trabalha assim até hoje, né? Sim. Mas melhorou, isso mudou. Eles falavam que o cliente não pagava o projeto, né? Mas não é bem assim, né? E não sei se vive do projeto. Isso, não sei se em todos os lugares, mas existia uma concorrência ali de certos viveiros que diziam assim, eu não te cobro o projeto, né? Eu faço o projeto para você se você comprar as plantas de mim, né? Eu peguei uma fase muito disso ainda, mas eu vejo que isso foi melhorando, e assim, a valorização também do trabalho, né? Da pessoa entender, separar o que é o trabalho de você desenvolver um projeto, de você implantar, daquilo que, né, a gente vê... essa valorização, assim, o cliente, ele vai aprendendo aos poucos também, porque eu vejo uma pessoa comprar, vamos pôr a coitada da oliveira aqui de novo, né? Vejo a pessoa gastar muito dinheiro numa oliveira, né? E aí, quando você fala que ela precisa comprar esse substrato e isso e aquilo para poder fazer o plantio, não vou comprar, não. É caro, então assim, né, não precisa ser, caro, então não precisa ser oliveira, mas às vezes a pessoa compra uma planta ali de R$1.000, você fala que ela tem que gastar R$200 para fazer o plantio dela, é muito caro. Aí ela pode perder a planta, né? E eu falei 1.000 foi boazinha, né? Porque a gente sabe... Mas aqui a gente tem esse tipo de consultoria que a gente faz o tempo todo para o pessoal. Falei, gaste... se você vai gastar R$1 na planta, você vai gastar 5 no substrato de plantio, né? Aqui a gente também tem sempre essa colocação, porque assim, uma planta média, mais ou menos, num bom plantio, num bom substrato, ela vai, né? Ela vai. Uma bela planta mal plantada, você perdeu o seu investimento, né? É isso. É o que o Jorge Castan fala, que a gente tem 2 tipos de cliente, né? O 1 para 10 e o 10 para 1, né? 1 para 10 é aquele que gasta de R$1 no berço e R$10 na muda, né? Eu prefiro aquele que gasta R$10 ali no berço e R$1 na muda. R$1 na muda, né? Com certeza. Pelo menos você vê a coisa crescer, né? Mas é eterna coisa de você paga pelo aparente. O que está embaixo da terra ninguém quer ver, né? Ninguém quer pagar. Ninguém vê, né? E é ninguém vê, né? Pede para o pessoal desenhar uma árvore. Às vezes eu provoco o cliente. Falo, não, mas a árvore custa muito caro. Mas desenhe uma árvore para mim. Aí, desde a creche, a gente... né? Aprendeu a desenhar ensinado a desenhar só do tronco para cima, né? Daí eu falo assim, você não entende nada de árvore mesmo, né? Você desenhou metade da árvore só, esqueceu da raiz. A árvore vai cair. Mas é bem isso, né? Mas esse nosso universo, né? A gente tem muito para aprender, assim. Eu sou apaixonada, né? A gente falou aí de desafio, né? O meu desafio para aprender paisagismo foi muito
difícil no sentido de morava distante, há 20 anos atrás era muito, né, mais de 20, aliás, pouquíssimos cursos, eu ainda peguei uma fase onde profissionais escondiam da gente, eles não queriam trocar informações. Não queriam compartilhar informações, né? Então, assim, às vezes eu queria uma informação, às vezes alguém da minha cidade até tinha essa informação, mas ele não ia me falar, né? Então, não era interessante, porque era concorrente, né? Medo da concorrência. Como é engraçado que as pessoas... Hoje uma pessoa me perguntou, né? Eu falei que eu ia fazer essa live aqui. Então você vai divulgar a escola deles. Eu falei assim, não, a gente vai fazer... Eu falei assim, olha, a gente já fez eventos junto, né? As 3 escolas, o Tony não está aqui, mas... né? Eu falei assim, ainda bem que isso acabou, né? Ainda bem que a gente pode unir, e isso em relação a todos os profissionais. A gente acha um ou outro ali que tem, né? Mas, assim, a grande maioria, quando você faz uma pergunta, é muito bacana. A gente tem um grupo aqui em Brasília que chama 100% Paisagistas, e a gente tem, assim, pessoas da região, tem de fora também, mas tem o pessoal lá do João Teles, lá de Goiânia, tem muita gente. E assim, a pessoa pergunta uma coisa bem básica, gente, onde eu compro isso? E joga lá no grupo. Aparece as pessoas, olha, fulana tem, ciclana tem, ajudando. Gente, que doença é essa? O que é isso? Alguém tem, né? Isso é muito bacana. Isso é bem bacana mesmo, né? Porque todo mundo cresce, né? Quem está no grupo que nunca viu nem tem a tal da doença, e fala, nossa, olha, existe essa doença. Exatamente. E a gente sonegar a informação é uma coisa, né, Simone? Né? Uma coisa muito ruim sonegar. Então, muito bacana, que eu acho que isso mudou a facilidade que a gente tem para estudar hoje, esse online facilita pra caramba, porque eu falo que assim, o presencial é gostoso, tudo, mas eu fico tão assim, agradecida quando eu tenho, por exemplo, alunos que chegam e falam assim, Simone, obrigada por você ter a pós-graduação online, porque eu moro, né, lá não sei aonde, porque a gente tem uma visão errada também de grandes centros, onde o pessoal estuda em boas universidades e tem ali uma disciplina, um conhecimento um pouco melhor do paisagismo, e chegam alunos para mim, gente, que eles são formados em arquitetura, são formados em agronomia, que não viram nada, né? E eles falam assim, eu não tenho condição de sair da minha cidade, por trabalho, seja por distância, então, assim, eu ter esse curso aqui, para mim é uma realização que você não tem noção. Então, isso é gratificante, né? Sim, é muito bom a gente saber que a gente está chegando nesse pessoal. Fez diferença, né? Fez diferença. Mas eu acho que o objetivo principal, né, Simone, é que a gente quer qualificar, né, as pessoas, né? Vamos fazer paisagismo melhor, com mais qualidade, com mais conhecimento, né? O Gusta fala, quando uma pessoa paga o curso para a gente fala, ó, quanto erro você vai deixar de cometer, que o Gusta fala que fez isso errado, aquele outro errado. E as armadilhas, né? As armadilhas, quanta coisa você deixa de errar porque fez o curso. Não, eu acho que o objetivo maior é esse, a gente conseguir um paisagismo mais profissional, né? Um paisagismo... Estamos falando de Brasil, né? A gente ter ali uma possibilidade de ter melhores profissionais trabalhando, né? Eu acho que... E com isso a gente tem um resultado para o paisagismo em geral. É uma coisa que... Sim, eu acho bem isso mesmo. A gente viu no nosso congresso, né? Que a Martina e a Alice organizaram. Gente... do calibre assim de altos paisagistas, fala assim, nossa, eu aprendi nesse congresso. A pessoa que já está há 20 anos sendo paisagista, muito famoso, tal, e sempre aprendendo, né? Com certeza, né, gente? A experiência, o local, tudo muda, né? Eu conheço um pouco de paisagismo, um pouco, né? E tem muita pesquisa e muita gente também evoluindo, né? Você tem o conhecimento hoje, você sabendo buscar, você tem muitas fontes, né? E, assim, eu acho que tem gente que trabalha e estuda muito mais do que a gente, né? Então, se você pegar lá o Kung Juan lá, que dá de jardins, de preservação, né? Todo esse pessoal que recuperou as coisas antes, eles trabalham para um paisagismo mais funcional, né? Que ele atende, né? Eu acho muito interessante. E outra coisa, eles aprenderam na marra, eles precisavam de recuperar aquilo. Então, aquilo é conhecimento que emanou
das soluções que foram sendo encontradas e foi apurando, né? E como eles aplicaram isso mais fácil, que a gente aqui abusa, né? Nós somos abusados porque a gente é um país que tem uma área agrícola maravilhosa, terra, sol, água à vontade, né? A gente abusa, a gente tem o maior bioma do mundo, né? E a gente não usa essa vegetação, é uma coisa de louco aqui, é uma coisa de doido, né? E a gente tem uma das coisas mais belas do mundo, a gente nem usa e nem coloca. E esse pessoal aprendeu, você pega por aí o que acontece, aí esses jardins filtrantes, essas wetlands que estão acontecendo pelo mundo, né? E a gente aqui ainda queimando carvão, né? Não dá, entendeu? É complicado, complicado. Aí você fica assustado com o que o pessoal faz, né? Muito legal, se alguém ainda tiver alguma pergunta, né? Isso, né? Porque a nossa meta fica perto das 8, viu, Simone? Já Tá tranquilo, tá tudo bem. É maravilhoso a gente ter essas oportunidades, né? Da gente conversar, né? Se a gente tivesse um boteco, a gente ia chamar mais uma eu quase perguntei, olha, né? Eu trouxe água, mas poderia ser um vinho, né? Posso tomar? Pode ser aí fica bom e vai até meia-noite fácil a conversa. Não é? Aí olha, Oswaldo, pode ser uma ideia, hein? A gente marcar um bate-papo. O Gustavo puxa a viola, né? Nossa, aí vai longe, vai longe. Aí vai, né? Aí vai. Alguém quer abrir, gente? Pode abrir o microfone, fazer uma pergunta. Aproveita, explora a Simone. Agora pode perguntar. Um de cada vez, né, gente? Senão não consigo. Estão quietinhos, a gente fez muito barulho, né? Isso aí, isso aí. Mas olha, deixa aí, se tem alguma referência sua, uma fotinha. Aí, ó, pode fazer. Então, boa noite a todos. Meu nome é Jofre, eu sou aqui de Brasília também. Eu queria saber se você vai voltar com um curso de graduação. Então, o curso de graduação, ele não existe, né? O que você deve estar falando é o nosso curso técnico, que era um curso de 2 anos e que realmente você saía com certificado, que você pode assinar projetos, enfim. A gente tem ideia de voltar com ele, mas a gente está barrado na burocracia ali, pedindo autorização para que ele seja híbrido, né? Com algumas aulas à noite online, assim, e as aulas práticas no sábado. A gente ainda não tem essa autorização, por isso que a gente não voltou, porque o nosso era 100% presencial. Tá? Mas a gente tem cursos livres lá, não sei se você conhece a Escola de Paisagismo, né? Pode ir lá conversar com a gente, eu te explico o que a gente tem lá que dá para oferecer, que possa te interessar, que você pode ir fazendo esses cursos e voltando ao técnico, você pode aproveitar essas disciplinas no técnico também. Tá? Mas a gente parou na pandemia por uma questão que ele foi para o online e aí a gente não conseguiu mais. Eu falo que hoje nós não temos esse aluno que está disposto, você é de Brasília, você vai entender muito bem o que pegar o trânsito 6 horas da tarde, né, para ir para a escola, ficar de segunda a sexta, das 7 às 10 e todo sábado de manhã. Esse público ele não existe mais. E aí a gente precisa dessa autorização para poder fazer isso num formato mais adequado, melhor para todo mundo, né? A ideia é essa. Mas passa lá, vai ser um prazer te receber lá. Não estive lá semana passada, lá na Transplanta, mas parabéns pelo trabalho aí, parabéns a todos. Obrigada. Valeu. Olha aqui, a Larissa mandou parabéns pela sua trajetória e competência, e Josimarie também mandou parabéns para você. Obrigada, né? Como o Gustavo diz, né? Uma pipoquinha que deu certo. Essa pipoca que estourou bonito. Eu tenho muito orgulho, assim, da trajetória, acho que eu tenho muito a aprender, a percorrer ainda, mas, assim, pelo meu início, né? Chegar onde eu cheguei é muito, muito bom. Quero ver se sábado vou te visitar pela manhã. Ótimo, estaremos lá, tá? Então, assim, muito orgulho no sentido bom, muita gratidão, né, pelo que eu trouxe, pelo que eu aprendi, pelo que eu posso ajudar que isso continue, né, tanto que quando
uma fase da minha vida que eu me separei, a minha família falava, você não vai embora? Porque, assim, aquela família goiana, né, que, assim, como assim você não vai embora? A gente está aqui te esperando, né? E eu falei assim, olha, me dê um ano para ficar aqui, se eu me ajeitar por aqui mesmo, né, eu não quero ir embora, minha vida é aqui agora, né? O paisagismo que eu tenho em Brasília, eu não tenho lá, apesar que hoje, Rio Verde é uma outra cidade, né, tem um outro potencial, né? Faço projetos lá, agora é bom que eu vou visitar a família e trabalho lá, mas na época eu falei assim, não, gente, a minha vida é aqui agora, né? Tudo que eu conquistei e o que eu quero aprender está aqui. Aqui. E foi na área de ensino, né? Estando junto, né? Hoje a gente faz parceria lá com o Júlio Pastore, lá na UNB, com aquele trabalho maravilhoso dele. Então, assim, são parceiros, sabe? Todo mundo se ajudando, e isso é muito bacana. Né? Então, legal. Que bom, dá tempo de até de fazer projeto, então, ainda. Exatamente, né? É uma coisa boa. Mas é legal, porque continua praticando, né? Porque aí é mais fácil ensinar, eu acho, porque quem faz... Então, é aí que o ensino ganha valor. Eu também acho. Eu falo que eu parei, assim, né, com tanta implantação que eu fazia. Não, né, okay, com essa, porque não dava, né? Ser mãe, ser a coordenadora da escola, ser professora, fazer projeto e fazer a implantação não dava. Mas, de vez em quando, eu ainda pego ali as visitas, acompanho, né? Indico vários ex-alunos, tantas pessoas que trabalham com implantação, né? Mas é a parte que eu não fico dedicada mais, apesar de amar, né? Essa parte também de estar ali junto, mexendo. Mas não dá, né? A gente tem que focar. E não sei se, como vocês colocaram, né, no título da live, eu escolhi o paisagismo, mas eu acho que o paisagismo me escolheu também, a escola também parece, as coincidências que aconteceram na sua vida, foram né? assim, incríveis. Né? E assim, para finalizar com chave de ouro, né? Você perguntou cadê o César, cadê essa pessoa da escola que ficou representando? Então, faz apenas 6 meses que o César saiu, e ele sempre falava, Simone, eu estou pronto para sair, né? Eu fui comprando ali devagarzinho, estou pronto para sair, mas eu não queria que ele saísse, porque eu acho que ele tem uma participação gigantesca na escola. Ele dá uma aula de legislação para essa turma, ele vai lá quando ele quer, mas era assim que funcionava. Mas é uma pessoa que eu falava assim, preciso disso, na hora, né? Mas ele foi, aí ele tem umas brincadeiras assim, olha, né, você não sabe o que vai acontecer amanhã, vamos ajeitar isso e tal, não sei o quê. E ele não deixava de ter razão, porque a burocracia existe, né? E a gente poderia ter problemas futuros, né? Ele fala isso para quem quer ouvir, que ele se sente tranquilo hoje em deixar a escola, porque ele achou uma pessoa que cuida da escola com o mesmo gosto, né? a paixão que a esposa dele, né, fazia. E aí, como ele via que eu estava enrolando, sabe o que ele fez? Ele doou a parte dele para minha filha. Minha filha se formou em arquitetura no final do ano, ele falou, pronto, o restinho que eu tenho aqui é da Bruna. Eu quero ver você não deixar eu sair agora. E aí foi isso que aconteceu. Então, não deixa de ser uma história bonita, apesar de triste no meio, né? Mas é uma história bonita, de garra, de conquista, de muita luta, né? Nem tudo são flores. Nada é por acaso, né? Não. Eu acompanhei passo a passo. O sucesso só vem do suor, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Não tem outro lugar, né, Oswaldo? E a gente sabe que esse trabalho não para, né? Graças a Deus. Não para, né? não para. Muito bom, eu fico muito legal, agradecida, gente. Né? Pela presença de todos, Simone, brigadão, foi muito legal bater esse papo aí para todo mundo também te conhecer, foi maravilhoso. Beijão, Oswaldo, pela participação, José Jofre, Mauro, Larissa, todo mundo, Josimere, todo mundo. Obrigadão, gente. Eu que agradeço também. E peço desculpas pela interferência de sempre. Tchau, Simone. E a gente agradece a participação, porque é isso que a gente gosta. Imagina. Não, vamos marcar aquele outro, hein? Eu vou armar isso. Pode marcar, vamos fazer. Explicação. Obrigada, gente. Beijo grande. Orgulho de ter sido aluna. Boa semana para todos.